Então, boa noite, queridos, queridas. A gente estava aqui conversando um pouquinho, né, falando das dificuldades que, né, o Sansara aqui agora transborda, assim, principalmente os jovens, né? Mas vamos dedicar a nossa prática, né, para os jovens, né, agora, né, que eu acho que é super importante, né, para a gente ver se a gente consegue, né, criar caminhos que gerem alguma paz, assim, alguma perspectiva para os jovens, né? Porque não tá fácil. Você liga a televisão, você vê as notícias, é realmente muito complicado, né? Fora as outras influências mil de viciantes, né? Coisas de caminhos fáceis, né? Sem chão, né? Sem terra. Sem terra, né? Sem terra. Aí é complicado. Antes a gente brincava no jardim, brincava na rua com os amigos. Não tem chão, né? É complicado. Então tá bom, queridos. Vamos então dedicar a nossa prática, né? Para esse sofrimento, assim, que as mentes hoje estão enfrentando, né? Principalmente as mentes dos jovens, crianças jovens. E os pais, né? Óbvio, porque afeta diretamente, né? Então tá, a gente vai começar vamos começar com as nossas preces. Eu pensei em hoje a gente vai fazer uma pequena contemplação sobre o amor. E aí a gente segue vendo as 6 perfeições, né? Que a gente tá olhando, a Bodhicitta da ação. Tá bom? Então eu vou, só enquanto a gente faz, eu vou fechar aqui os microfones e aí deixa eu compartilhar. Então, queridas, vamos encontrar, assim, agora, nesse momento, a gente solta, né? Como o Eric nos convida, assim, né? A fazer um suspiro suave, cultivar uma gentileza, né? De uma respiração. Né? Buscando, então, centrar nossa atenção, né? Dedicar, né? Cultivar a nossa atenção agora, aqui, nesse momento. O nosso encontro, principalmente para a nossa motivação, da gente conseguir, a partir, né, dessas bênçãos, da gente ter encontrado o Buda, né, a lucidez, o Dharma, o caminho, o remédio, as práticas, e a Sangha, os nossos mestres, nossos amigos espirituais que nos ajudam nesse caminho, os 3 joias, né, a gente poder ter um caminho, assim, genuíno, né, diante de nós, revelando que essa confusão, ela não tem essa solidez que a gente dá a ela. Que a gente, nossa base é sabedoria, compaixão, né, consciência. Então, que a gente possa imaginar agora, né, aspirar, né, que não só nós, mas todos os seres possam, de alguma forma, encontrar essa paz, essa condição que é a nossa verdadeira condição. Então a gente se lembra agora aqui, pensando, né, em dedicar nossa prática a todos os seres em sofrimento, em especial os jovens, né, com as suas mentes, aspirações desequilibradas nesse mundo tão cheio de informação, e onde o tempo, né, onde o espaço está tão rápido, fluido. Eles não conseguem estabilizar, né, os elementos, terra, água, né, fogo. Então a gente lembra que as facilidades e vantagens desse nosso precioso renascimento humano são extremamente difíceis de encontrar. Não basta ter esse corpo humano, mas as causas e as condições de ter encontrado um caminho genuíno que torna esse nascimento precioso. A gente aprecia, se alegra com o fato de a gente de ter encontrado isso, para que a gente possa realmente tornar a nossa vida de valor para nós e para aqueles ao nosso redor. Mas também a gente lembra, né, que todos que nascem estão sujeitos aos fenômenos da impermanência e da morte. A gente lembra a natureza efêmera, a natureza
vazia, né, de todas as experiências, como ondas no oceano, né? Os fenômenos surgem e cessam a cada momento. Da mesma forma que a confusão surge, também a gente pode ver sobre esse aspecto, né, da impermanência. Ela cessa, ela não tem solidez. E as felicidades transitórias também passam. Mas a gente está em busca dessa condição última, que é uma genuína felicidade, um bem-estar genuíno, que é inabalável diante de todos os acontecimentos. Então a gente, lembrando da impermanência, a gente então relaxa no momento presente e aproveita cada circunstância como prática, transformando tudo em prática, nos preparando para todas as mudanças, em especial o momento da nossa morte, ou da morte dos nossos entes queridos. Lembrando que a morte, como a gente chama, né, é um processo de transformação. Que a gente possa estar pronto para esse momento e ajudar da maneira que for possível para nós, as pessoas que estão passando por isso. E a gente lembra também que a causa e o resultado de ações virtuosas e não virtuosas não podem ser evitados. A gente vê a natureza interdependente das causas e condições, gerando em nós um senso de cuidado, porque o universo, o ambiente, o nosso comportamento e a nossa mente estão interligados. Então a gente cuida das nossas ações em corpo, em fala e em mente, evitando realizações que venham trazer sofrimento para nós e para os outros, buscando praticar, trazer benefício, praticar a virtude, para que a gente possa seguir nesse caminho com menos turbulência. Por fim, a gente lembra que a natureza contínua dos 3 reinos do Sansara é um oceano de sofrimento. Ou seja, que a nossa mente, operando com delusão, ignorância e delusão, nos mantém presos dentro dessa roda que a gente chama de Sansara, que é a roda da não reconhecimento da nossa verdadeira natureza, que gera dualidade, autocentramento, os kleshas, as aflições mentais que surgem disso, com elas as ações não virtuosas que resultam em sofrimento. Então a gente vendo o processo de como o surgimento como o sofrimento surge, a gente entende o processo de liberação do sofrimento. E é por isso que surge esse caminho, claro, o caminho do Buda, para nos revelar como superar as causas do sofrimento e revelar as causas da felicidade genuína. Então, vamos recordar disso, surge em nós essa decisão de possamos, que nossa mente possa voltar-se para o Dharma sagrado, para a verdade. Com essa decisão, a gente então toma refúgio no Buda, no Dharma e na Sangha, inicialmente, mas depois a gente aprofunda o nosso caminho e esse refúgio vai se transformar na realização, no refúgio último, que é realizar os 3 kayas, Dharmakaya, Sambhogakaya e Nirmanakaya, a inseparabilidade deles, a grande perfeição. No Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio, que através da minha prática das 6 perfeições possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sangye chudan saki choknam lam janchu bardu dani kyapsuchi dagi jinsogi pesonam kim drola penche sangye drupasho Sangye chudan saki chuknam lam janchu bardu dani kyapsuchi dagi jinsogi pesonam kim
Drola Pentir Sangye Druparshu. Então, com essa decisão, com os nossos votos renovados, natural surgir em nós essa aspiração de que todos os seres, nós mesmos, nossos amigos, familiares, todos os seres do nosso país, no mundo, nas zonas de conflito, de guerras, todos têm a felicidade e as causas da felicidade. Que eles sejam livres do sofrimento e das causas do sofrimento, que é essa ignorância, essa delusão. Que eles nunca sejam separados da bem-aventurança sublime, que é livre do sofrimento. Uma alegria genuína, uma alegria pela virtude, uma alegria que perpassa, todas as atividades. E que eles permaneçam em grande equanimidade, livres do apego aos que são próximos e da aversão aos que são distantes, olhando todos os seres com igualdade, desejando todos a mesma, vendo que todos têm o mesmo desejo, de ser felizes e de evitar o sofrimento. Então, com isso, a gente, com essa aspiração, que é a bodhicitta da aspiração, a gente então pede as bênçãos de Guru Rinpoche, toda a linhagem, para o nosso momento aqui, nosso estudo, para a nossa prática, que a gente possa, durante esses minutos aqui que a gente passa juntos, ouvindo as palavras do Shagdu, que representa uma linhagem pura, de seres realizados, destemidos. Então a gente pede as bênçãos de Guru Rinpoche para que toda a nossa confusão seja dissipada em corpo, em fala, em mente, os obstáculos externos, internos e secretos sejam superados, dissolvidos. Cada vez, com a nossa prática cada vez mais confiante e com a nossa sabedoria cada vez mais penetrante e realizada. E a gente pode imaginar, enquanto faz a prece, que bênçãos vêm do coração de Guru Rinpoche na forma das 5 luzes, na nossa direção e na direção de todos os seres, principalmente aqueles que a gente acha que precisam nesse momento também de uma atenção especial, mas também de todos os seres. Na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como o Padre Massambhava, que alcançou o espantoso Supremo Siddhi e está cercado por uma hoste de muitas daquins. Seguindo suas pegadas, dedico-me à prática. Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Orgenyu no Jansam Pema Ge Sadom Pulaya Tsenchagi Nyudrunye Pema June Jesudra Kurdukandro Mampekor Keki Jesu Dadru Ki Jengelop Tir Sheksuso Guru Pema Siddhi Orgenyu Ginu Jansam Pema Ge Sadum Pulaya Tsencho Ginyudrunye Pema June Jesudra Kurdukandro Mampekor Keki Jesu Dadru Ki Jengilop Tir Sheksuso Guru Pema Siddhi. Então, deixando nosso corpo, nossa falha, nossa mente se inundar por essas bênçãos, essas luzes, essa cascata de bênçãos na forma de luzes, vindo do coração de Guru Rinpoche. A gente se deixa inundar, deixa toda a nossa confusão, todos os nossos obstáculos serem removidos, limpos, toda peso, toda a dor. E a gente
gente pode imaginar daqueles nossos entes queridos que a gente agora quer, deseja beneficiar junto com a nossa prática, que também eles são banhados por essas luzes de sabedoria que removem esses obscurecimentos, dissolvem esses obscurecimentos em corpo, em fala e em mente. Então, Guru Rinpoche, alegremente, tendo concedido as bênçãos que a gente pediu, ele então alegremente se dissolve em luz, se transforma numa esfera radiante com essas 5 luzes de sabedoria, vem para o topo da nossa cabeça aqui, da cabeça de todos os seres, desce pelo nosso canal central e repousa em nossos corações. E a gente se deixa inundar por essas bênçãos, pelas bênçãos desse reconhecimento de que a nossa mente, nosso corpo, a nossa fala e a nossa mente são inseparáveis. Corpo, fala e mente de sabedoria de Guru Rinpoche, de todos os Budas. A gente sente então essa esfera luminosa no nosso coração irradiando por todo o nosso corpo, purificando, né, toda essa confusão e trazendo essa luz de pureza no nosso corpo, essa fala na nossa mente. E daí, do nosso coração, radiando para todas as direções, tocando a tudo e a todos, todo o nosso ambiente. A gente se deixa experimentar essa abertura gentil, luminosa, plena de qualidades, irradiando a partir do nosso próprio coração. Essa é a nossa condição última, é a condição última de todos os seres, mas agora nós estamos reconhecendo isso em nós. Desse lugar de abertura, mas também de amor, a gente então irradia a nossa qualidade de amor, a gente cultiva essa qualidade. E a gente começa pensando em uma pessoa que nos é mais valiosa nesse momento. Permitimos que um forte e genuíno desejo de que ela seja feliz venha à tona. A gente visualiza essa pessoa, traz à mente essa pessoa. A gente deixa que o desejo altruísta de que essa pessoa encontre a felicidade, tanto a felicidade temporária, como também a felicidade definitiva, da completa liberação dessa confusão. Ela possa encontrar condições mais favoráveis no Sansara, mas que ela possa encontrar um caminho onde ela possa desfrutar dessa realização da verdadeira natureza da sua própria mente e sabedoria. E esse desejo altruísta é o que no budismo se chama de amor.
E já que a felicidade brota da virtude, o amor, ele consiste num desejo pela virtude e pelas circunstâncias positivas que ela gera. Como uma devoção de uma mãe, de grande coração que uma mãe tem, né? O seu único filho, o nosso amor também deveria ser incondicional, ao mesmo tempo que unido ao desejo de que todos os seres tenham um caráter benéfico que lhes assegure a felicidade. Ou seja, todos os seres possam cultivar a virtude, porque é ela que vai nos conduzir à felicidade. E a gente estende esse desejo não só para os nossos entes queridos, para esse que a gente pensou agora, para todos os outros. A gente estende esse desejo para outra pessoa, do nosso círculo, para os amigos, as pessoas que não são muito próximas, para todos os seres, afinal, todos os seres, em todos os lugares, até que a nossa própria batida de coração ressoa com essa aspiração, possamos todos encontrar a felicidade. Possa você, a gente pode pensar cada um, você, fulano, você, cicrano, você, até incluir todos nessa aspiração, nesse desejo. E a gente relaxa a nossa mente, deixa a nossa mente experimentar essa energia dessa aspiração, deixa que essa energia dessa aspiração, né, se aprofunde. E aí, quando pensamentos começarem a surgir na nossa mente, a gente direciona o movimento da nossa mente para a gente rezar aos Budas, aos seres vitoriosos, aos Bodhisattvas, para que nós ganhemos a capacidade de aumentar a felicidade de todos os seres, de fazer surgir neles a imutável felicidade da realização. Que eles possam, pouco a pouco, né, manifestar a virtude que vai aos poucos conduzindo eles à felicidade, até que eles possam encontrar essa felicidade última da realização, de quem eles são. Tendo feito essa oração, a gente então deixa a nossa mente descansar, sentindo a energia desse pedido, dessa súplica, o poder dessa súplica. E aí, quando pensamentos começarem a surgir na nossa mente, a gente direciona para um compromisso. A gente faz um compromisso de seguir um caminho de bondade amorosa, que não exclua ninguém, nem aqueles que a gente gosta, nem aqueles que a gente não gosta, que essa bondade não tenha limitações. E aí a gente deixa a nossa mente relaxar novamente nessa energia desse compromisso. Esperando que ele possa se concretizar cada vez mais. E aí, desse lugar então que a gente cultivou,
com essas aspirações. A gente segue então para o nosso encontro aqui, aspirando compreender, né, e realizar as perfeições que a gente está olhando agora aqui. As práticas que vão nos ajudar cada vez mais a remover obstáculos e a, né, repousar nesse reconhecimento e no nosso dia a dia a gente poder de fato transformar as nossas mentes em todas as circunstâncias que a gente encontrar. É o nosso caminho, né? Não é fácil, mas a gente é o que a gente está aspirando, né? Acho que eu abri aí os microfones, tá? Fiquem à vontade. Então é isso, queridos. A gente precisa aspirar, né? Pelo menos conseguir aspirar, não se prender nos lugares de dor e de confusão, porque também isso vai só nos arrastar, né? E a nossa prática é para isso, né? Para a gente ir buscando meios hábeis para ir acolhendo tudo como prática e aos poucos, né, fazendo com que o nosso coração se abra, a nossa mente também se torne cada vez mais receptiva, mais acolhedora, né, e mais clara, a gente vai conseguindo fazer as escolhas melhores, né? E aí as situações vão se desenrolando como devem se desenrolar. Então a gente tem um pouco, né, a gente está vendo agora, a gente vai ver duas qualidades nesse nosso encontro hoje, né? Duas paramitas, né? A gente viu a primeira das 6 perfeições, né? A gente está vendo as duas bodhicittas, né? Da aspiração, que a gente viu que a base para cultivar a bodhicitta da aspiração é o cultivo das 4 qualidades incomensuráveis, né? Equanimidade, compaixão, amor e alegria. E a gente agora está vendo que não só aspirar não resolve, a gente precisa, né, se engajar. E para a gente se engajar, a gente tem as práticas das 6 perfeições. E a gente viu a primeira, que é a perfeição da generosidade, né? E agora a gente vai pegar a perfeição da disciplina moral, da ética. E eu vou pedir para vocês licença de um minutinho só, que meu irmão me ligou aqui enquanto a gente estava em meditação, eu não quis parar. Deixa eu ver o que ele está. Ele está comprando medicamentos da minha irmã, viu? Só um minutinho. Fiquem à vontade aí, viu? Tá liberado o microfone. Do recreio, podemos falar alguma coisa. Estou um pouco quieta hoje, viu? Mas, Outro dia, teve um praticante que fez uma conversa. A Flor estava presente, eu não sei se alguma de vocês também estava, Paulinho, e que ficou 3 anos e 7 meses de retiro. Eu achei bem interessante o depoimento dele. Alguém aqui estava? eu, Não. eu, eu estava, eu estava. Estava, a Marcele estava. Até ele falou que a Marcele tinha viajado com ele quando ele era guia, Um né? ano antes da Covid, a gente fez uma viagem com ele, a gente foi para o Tibete, Butão e o Nepal. A gente ficou 11 dias no Tibete, mas nas montanhas lá com ele. E o inglês dele é mais ou menos assim, acho que agora deve estar melhor. Mas ele conhecia todos os monastérios, então, assim, antes da gente ir para o Tibete, lá, a gente foi no Choknim Rinpoche, ele disse, olha, vocês não vão fazer uma viagem de turismo, vocês vão para meditar, vocês vão subir as montanhas sagradas. E a gente levou aquilo bem sério. Então, todo lugar que a gente entrava, tinha monastério, ele fazia um puja perfeito. Ele não sabia muito bem inglês, mas o tibetano dele era muito bom. Até o guia, que era meio tibetano, assim, ficou impressionado, ficou emocionado de ver ele fazer. E, então, ele abriu as portas para a gente. A gente foi mais de 15, 20 monastérios, eu perdi a conta. A gente entrava e ele fazia o puja. Então, ele tinha essa coisa, assim, do Dharma, sabe? Bem ele mesmo. Ele era agora ele é meio despachado, mas na época ele é bem loucão, assim, sabe? Imagino. Mas entrou no monastério, ele abraçou aquilo ali, foi muito bom.
Quem E é? todo Isso mundo é bem conhecia ele, interessante. o Paulinho. E todo mundo conhecia ele, sabe, Roberto? Todo mundo conhecia. Então, assim, o que a gente não conseguia entrar, aí ele chegava lá, sorria, ele conhecia todo mundo. Então, as portas se abriam. A gente não teve É, dificuldade de entrar em lugar imagino. nenhum com ele. Foi muito Então, legal. você está E falando ele é de quê, corajoso, queridos? porque sem nenhum recurso foi e está até hoje, né? A Florinda estava falando Sim. sobre que eu vi que você também estava presente em uma série, sobre o depoimento do Paulinho. Eu achei muito Ah, interessante. do Paulo, sim, do Retiro, né? 3 anos. Sim, sim. 3 anos e 7 meses, Sim, considerando sim, sim, os foi. preliminares. Aham. Teve uma coisa que eu também achei interessante, que ele falou que o Rinpoche chegou para ele quando ele tinha tido um sonho não lúcido e preocupado, falando, nossa, eu entro no bardo assim, eu sou meio frito. Eu achei tão interessante, né? O jeito com Para você ver, décadas de meditação, né? pra você ver, né, o grau de entendimento da coisa, né? Chega ao ponto de se eu É, tiver um sonho não lúcido, nossa, tô lascada, né? eu falo, pelo meu luto eu morro assim, tô frito. O cara vai me jogar, não sei para onde. Eu achei interessante, porque eu acho que a coisa é um pouco complicada mesmo, né? Com Mesmo para certeza. alguém que tem uma experiência, imagina, que Ele é É. do o Rinpoche cérebro, tivesse uma é? experiência meditativa muito, muito Não, não, ele é longa. da sanga do Chokinima. É Ah, que ele falou tipo, que tinha dois Sokini Rinpoches, que ele tinha Rinpoche, mais. Eu é não o sei qual dos Tsokini, dois, não vou lembrar, é o que falou Tsokini isso. Rinpoche, que é o neto do Tuku-Urgyen, que é o filho, é o filho do filho mais velho do Tuku-Urgyen, que já é falecido, que é o Choklin Rinpoche, que é o Tsokini Rinpoche, o Tsokini Rinpoche, Tsokini, né? É o Tsokini, porque os nomes são tão parecidos, você fica agonia, né? Eu confundo também. É Chokinima, Tsokini Rinpoche, o dele não é Tsokini não, é o... Ai, meu Deus, agora fugiu. Tem o Mingyu Rinpoche e tem ele, que é o neto do Kurdi. Agora deu branco. É o Pachoque, né? Pachok Rinpoche. Rinpoche, Pachok Rinpoche. É o neto É mais do novo, Kurdi. né? Mas ele É mais novo, é o neto o do pai dele, Kurdi. o pai dele que faleceu, né? Choklin Rinpoche. Que o E, Eric mas era muito ligado a ele também. olha, Flor, aonde o Shogunima Rinpoche, o Pachoque tá junto. Estão sempre juntos. É. Tudo eles fazem assim. Então, assim, Porque eles ele são detentores de linhagem, assim, então os dois, eles da são mesma muito linhagem, então eles trabalham juntos, assim, né? É. direto. É. Bom, queridos, vamos Gente, seguir, porque nossa vamos. meta hoje é a gente ver duas perfeições de hoje. Deixa eu compartilhar. Share. Aqui. Então, seguindo pelo Portões da Prática Budista, primeiro, né, a gente vai ver agora a disciplina moral, ou, né, ética, que e depois a gente vai ver lá no livro do Nondro, certo? Para complementar. Então, vemos a generosidade, né, que a gente viu aqui, né, a generosidade, né, a generosidade material, a generosidade espiritual e a generosidade do esforço, né, da gente, né, oferecer nosso tempo, a nossa alegria, não só bens, mas também, né, compartilhar nosso tempo e energia com os outros, né. E aí ele diz, toda a boa fortuna que desfrutamos atualmente é fruto da nossa generosidade passada. Então é uma prática muito, muito importante, assim, né, para a nossa vida presente e nossa vida futura. Se não nos conduzir à liberação nessa, mas para a nossa vida futura é muito bem importante. Aí a gente vai ver então a perfeição da disciplina moral, segunda perfeição. Então ele diz aqui, na prática da disciplina moral, examinamos continuamente a nossa motivação para ter certeza de que estamos usando o corpo, a fala e a mente com habilidade, não apenas nos abstendo de causar o mal, mas também proporcionando ajuda. Então a gente tem que evitar as ações não virtuosas, né, trazer sofrimento e complicação para os outros, mas nos engajar na virtude, né, trazer benefício, né? Então a nossa motivação é bem importante. Além disso, empenhamos-nos em criar condições que nos permitirão produzir o maior grau de benefício. Ou seja, a gente não fica passivo assim, né? Eu não estou causando sofrimento, né? Mas esse trazer benefício, quando a gente vai tomando consciência do processo todo, a gente vai se engajar para aperfeiçoar isso, né? Aprendendo o que a gente precisa aprender, reunindo os recursos necessários e assim por diante. Então a gente vai ativamente melhorar a nossa condição de ajudar.
A gente não vai ficar passivo, né? Por fim, mantemos-nos incansáveis em nossa disciplina. Então, é uma perfeição, né? Uma prática onde a gente vai gerar essa força interna, né? Interior. De cuidar da nossa motivação, de procurar reunir as causas e condições que nos ajudem a melhorar a nossa condição, né? As condições para nós mesmos e para os outros, né? E a gente não perder, né, a força, assim, né? Nos mantermos incansáveis na nossa disciplina, no nosso caminho, né? Ele foi curtinho aqui no Portões da Prática Budista, mas ele é um pouco mais extenso no outro livro. Então vamos seguir já direto nos comentários sobre o Nondro. No comentário sobre o Nondro, né, ele traz sempre a palavra em tibetano para as perfeições, né? A generosidade é Jimpa, certo? Jimpa. E ele divide, né, a generosidade material, oferenda de Dharma e oferenda de proteção, só para a gente se lembrar, né? Então, coisas materiais, oferenda do Dharma, ou seja, né, o ensinamento e de proteção, que aí é cuidado, as pessoas têm medo, a gente dá o nosso tempo, né, e tal. Então, a generosidade é Jimpa em tibetano, né? Tu tem Jimpa, né? O nome dele está ligado à generosidade, né? Aí, agora, nós estamos vendo a segunda, que é a perfeição da disciplina moral, que é Tsutrin. Tem uma lama que tem esse nome, né? Tsutrin Alione, né? Que é uma lama americana, né? Por exemplo. Então, normalmente, esses nomes tibetanos dos lamas têm a ver com as qualidades, né? Do caminho todo, assim, né? A gente vai ver que Santen é o nome em tibetano para a perfeição da concentração, né? Da meditação, Santen. Então, é assim. Então, disciplina moral, Tsutrin. A disciplina moral significa refrear a má conduta, que é o cuidado, né, de não causar sofrimento, né? Utilizar cada oportunidade para gerar mérito, ou seja, então, não só cuidar de não causar sofrimento, né? Evitar 10 não virtudes, mas também utilizar cada oportunidade para gerar mérito. A gente está atento para potencializar a nossa ação positiva, né? E trabalhar pelo benefício dos seres sencientes. Então, a má conduta se refere às 10 desvirtudes descritas no capítulo sobre o karma. A gente viu, né? As 10 virtudes de corpo, as 3 não virtudes do corpo, as 3 da fala e as 3 da mente, né? As 4 da fala e as 3 da mente. Então, as 10 não virtudes as 3 do corpo, matar, roubar e conduta sexual indevida. As 4 da fala é mentir, difamar, fala rude e conversa fiada, né, tola. E 3 da mente é a cobiça, a maldade e a visão errônea. Então, a gente vai evitar, né? Então, refrear a má conduta a gente, né, se refere a gente não praticar essas 10 não virtudes, né? Refreá-la requer um compromisso de evitar cometer o mais leve dano aos outros, né? E de examinar a mente escrupulosamente, a nossa mente, arrefecendo até o mais sutil impulso, ou seja, a nossa motivação, né? A gente olhar de forma perfeita, o que está nos movendo naquela ação, né? A gente refrear o impulso à desvirtude na nossa mente, antes que esse impulso se traduza em ação de fala ou de corpo. Certo? Então, se a gente está cuidando da mente, óbvio que a gente está cuidando das ações não virtuosas da mente. Mas é a partir da mente que se gera ações de fala e ações de corpo, né? Então, se a gente está cuidando da mente, aí a gente evita que a nossa fala e o nosso corpo se engajem em ações não virtuosas, né? Então, se percebemos que a nossa motivação está maculada pelo egoísmo, assim também estará a nossa ação. Então, aqui a prática dessas, né, de refrear a má conduta está principalmente em a gente olhar para a nossa própria mente, certo? Porque aí se a nossa mente está operando com uma motivação troncha, né? Aí essa motivação vai se traduzir em ação, seja de fala, seja de mente. Então, se a gente percebe a nossa motivação, né, se percebemos que ela está maculada pelo egoísmo, assim também estará a nossa ação. Os praticantes do Vajrayana têm de estar ainda mais atentos
pois enfraquecem os seus votos ao simplesmente ver os fenômenos como comuns. Porque a prática do Vajrayana é a prática da gente ver tudo como visão pura, né? É a prática da percepção pura, a prática do Vajrayana. Porque a gente vai tomar o quê? O fruto como caminho. Então a gente vai cultivar a percepção pura na prática do Vajrayana. E aí ele diz, então para os praticantes do Vajrayana é mais ainda importante a gente estar cuidando da nossa motivação, porque, né, a gente está atento a ver se a gente está percebendo os fenômenos como comuns, né? E não como uma exibição pura da forma, da fala e da mente iluminadas. Então toda vez que a gente está operando com a dualidade de forma intensa, a gente está perdendo a visão pura. Então, para o praticante Vajrayana, é como se a gente tivesse, né, com a nossa motivação, a gente está criando desvirtude nesse sentido, assim, um pouco, né? Então, a gente cuidar um pouco, né, da nossa motivação, primeiro ponto, né? E a gente se vincular a ações de corpo e de fala que não estejam maculados pelo egoísmo e por qualquer outra impulso não virtuoso da nossa mente, né? Então, a segunda categoria de disciplina, acumular mérito, refere-se à manutenção de um discernimento afiado do que aceitar e do que rejeitar como ações apropriadas de corpo, de fala e de mente, e ter uma conduta adequada. Então, o acumular mérito, né, vai estar junto também com esse cuidado com a nossa motivação, porque impacta na nossa ação, né? Mas aqui a gente vai na acumulação de mérito, a gente vai acumular sabedoria do discernimento, para ver claramente o que aceitar e o que rejeitar diante das circunstâncias, né? E aí a gente, com isso, tem uma conduta adequada. Isso cria uma espécie de administração que afasta o que quer que seja daninho ou meramente neutro e permite uma geração contínua, disciplinada e natural de mérito através da prática das 10 virtudes. Então, no passo anterior, a gente vai cuidar de ver se tem algum veneno para que uma desvirtude possa estar ali operando, a gente se engajar em alguma desvirtude. Mas aqui na acumulação de mérito, a gente vai podendo a gente respirar aí, né, e não embarcar na desvirtude, a gente parar e agora cultivar uma clareza, um discernimento afiado para saber, para cultivar as 10 virtudes na ação. Não só não praticar não virtude, mas ativamente praticar uma virtude ali naquele momento. Certo? Então, é só isso. Oi. Tem uma coisa que em relação à mera sabedoria, que o Eric me ajudou muito. Porque são muitas informações, então ele falou assim, uma coisa tão simples, que o mérito é você ter menos autocentramento. Porque toda vez que você tem um autocentramento maior, você está infalivelmente recorrendo nesses erros. Você falou, então isso me né? ajudou bastante, assim, né? E a outra coisa na sabedoria, mais momentos de insight, né? Mais momentos de, né? Por exemplo, nós estamos aqui fazer o suspiro suave, né? Isso. E daí, Mente então, aberta. isso simplificou para mim, porque eu ficava meio perdida no negócio de mérito. A gente tem outro conceito de mérito e sabedoria, né? Mas em relação, principalmente ao Vajrayana, né? Mais momentos de insight menos momentos de autocentramento. E menos momentos de autocentramento. Tipo, simplificou para mim. Porque aí você está com certeza. tem uma base. Pegou no cerne da coisa, né? É que nem no núcleo, né? Confusão, você tem que no núcleozinho. Porque tudo que sai, quando você está mais autocentrado, você fatalmente você está recorrendo numa decisão, né? Quando você está, como quase sempre estou, aérea, dual, você não tá no caminho. Muito prático. Ótimo. Não, com certeza. É maravilhosa essa dica, sim. Porque ela resume, né? Resume os 2 pontos principais. Você evitar o autocentramento, você cuidar de soltar o autocentramento, pouco que for, né? Que aí isso vai, com certeza, trazer um pouco mais de espaço na nossa mente e provavelmente uma melhor escolha, né? Do que fazer naquela circunstância, né? E a gente vai estar mais presente para o outro um pouquinho, né? E isso ajuda a gente a realmente entender ali e se colocar de forma menos danosa na situação. E cultivar sabedoria, óbvio, né? Porque aí, uma sabedoria, que aí a gente vai ver quando vê a perfeição da sabedoria, né?
que é a gente realmente reconhecer a verdadeira natureza da nossa mente, a nossa base, né? Repousar nessa abertura que está presente no nosso coração, que a gente pode soltar e não se perder, né? Desse soltar, a gente ficar presente com confiança, assim, né? Cada vez mais a gente poder se sentir energizado, assim, né? Confiante de que está presente, não é uma, né? Dar esse tempo, esse espaço e estar presente não é uma coisa ruim e a gente não vai se perder nisso. Né? Então, ao contrário, né? Isso vai. Familiarizado com a gente vai experimentando isso. Em relação ao autocentramento, aí também me ajudou bastante, assim, porque são as 4 flores, né? Você está se afastando das 4 flores. Sim. Né? Você está mais agressivo, você está com a mente mais estreita, você, né? Foi bem legal isso. Exatamente. Me ajudou muito. Na prática, né? Para poder me situar no dia. Para simplificar, e como o Eric diz assim, a gente pegar o Dharma é maravilhoso. E se você for puxar o fio, ele é profundo, ele é, né? Se for olhar atrás das nuances, você vai não terminar nunca, né? Sem fim. Mas ele diz, não adianta a gente saber um monte de coisa que a gente depois não lembra. Então ele diz, é melhor que a gente tenha uma frase que a gente coloque ali, que faça sentido, do que ter um monte de coisas, né, na nossa mente escrita, que na hora H a gente não lembra, né? A gente não lembra, né? É um pouco isso, né? Maravilha. Fala, depois Roberto. Fala, depois Roberto. As 4 flores, dá para falar o que eram? Fala aí, Marcele. Tá mais aberto, não tá tão, a consciência é mais aberta, open-minded, né? Você ser menos agressivo. Que mais faltam 2 ainda. Equanimidade, né? Que haja mais, né? Que haja mais momentos de mente, né? Onde a gente sinta essa equanimidade em relação aos outros, que a gente haja mais momentos de equanimidade, né? Bondade. Depois bondade, são 2 coisas. A bondade. Equanimidade, bondade. Menos agressão e open mind, mente aberta. Haja mais momentos, né? Haja mais momentos onde você não tem agressão, né? Menos agressão, mais equanimidade, menos agressão, mais bondade amorosa e mais momentos de mente aberta, sem preconceitos, né? Sem mente aberta. Então essa é o cultivo das 4 flores. Oi, Roberto. Eu acho que é uma certa ironia, porque quanto menos autocentrado a gente agir, a vida vai nos tratar melhor. Porque normalmente a gente quer ser bem tratado, né? Normalmente, né? Sim, a gente está no dever de ser bem tratado pela vida. E quanto mais autocentrado, é que é pior, entendeu? Então é uma certa ironia que a coisa... Um pensamento assim muito linear falaria, não, eu tenho que focar, eu tenho que... Não, se você só relaxar, você esquecer um pouco de você mesmo, a vida vai te tratar melhor. Por quê? Porque primeiro, como a Marcele falou muito bem, a gente vai criar mais mérito. Isso. Mas o mérito é muito maior criado se você esquece que está fazendo a coisa. Tenho a menor dúvida. Eu me lembro que uma vez o Lama Santen colocou essa imagem assim, né? O autocentramento é como se a gente tivesse um monte de flechinhas no nosso corpo, assim. Cada autocentramento que a gente sustenta na nossa identidade, no nosso isso, no nosso aquilo, a gente, é como se a gente enfiasse um alfinete, vamos chamar assim, né? Uma flecha. E aí a gente está sujeito a muitas situações que vão empurrar essas flechas. Vai doer, né? Cada flechinha que a gente, cada autocentramento que a gente sustenta, cada identidade, cada situação essa que a gente se prende, é uma flecha que a gente está botando. Então a gente fica todo sensível, né? Tudo nos afeta, né? A gente tem muito mais a perder, que a gente está autocentrado. Exatamente. Porque, poxa, está querendo... É comportamento defensivo de qualquer animal. Fica muito sensível, né? Defesa. O relaxar é soltar. É você chegar e falar, ó... Poxa, mas isso aí dá pra ver fácil, né? Quer dizer, depois de pelo menos... Não é uma coisa assim que você fala, e tal... A vida funciona assim, gente. Olha, o Dharma, como diz, os médicos costumam dizer, o Dharma
o ensinamento do Buda é o ensinamento da realidade. Não é uma coisa, é a realidade, né? Eu também acho. É a realidade. E Flori, não é uma revelação, é alguma coisa experiencial, É, entendeu? exatamente. Se o Sakyamuni não existiu fisicamente, não importa, É. porque você pode Isso, hoje em dia, entendeu? Ter acesso a isso na sua própria experiência. é. Não, Isso não é, é, entendeu? Não é uma coisa que você precisa substancialidade. Não precisa. é, é. Isso é uma coisa que eu acho que A beleza que a é gente uma vai conexão que eu ver, tenho com o budismo é isso. pronto, a beleza que a gente vai ver, né? Deixa eu sentar aqui para meu pé, tá na cadeira aqui. A beleza que a gente vai ver é porque exatamente isso, quando a gente começa a conectar com o Dharma, né? A gente escuta, a gente ouve, a gente leu, a gente escuta os mestres, a gente começa a aplicar, aí a gente vai ver pela nossa experiência que é verdade. Então a gente começa a ver que aí essa é a conexão que a gente faz realmente com a linhagem, é com o Dharma vivo, é com essa sabedoria que ela permeia os seres, né? Ela não pertence a ninguém, ela é. E aí os seres só estão se conectando e revelando, né? Revelando. E a gente também pode se conectar e revelar, né? Então essa é a apreciação, né? E nesse sentido, essa ideia de Dharma é muito mais abrangente que o próprio budismo. Com certeza. Porque Com pode certeza. acabar o budismo, Com mas a realidade certeza. não vai acabar, gente, Não é o entendeu? budismo, É só meio hábil. o Buda Dharma foi É. um meio hábil que surgiu para a conexão com os seres desse, né? Desse Na nosso realidade mundo. última, Esse entendeu? desse É você dar mundo. game over na dualidade. É a É, realidade última, é, é. né? É isso mesmo. Para quem não tem fé em Deus É, e nem no materialismo, é uma boa porta, eu acho, o assim, caminho né? parece, é Porque tanto que ele interessante. tem fé em Deus, ele se entrega. Por isso que Se tem tem assim, fé no materialismo, por também isso não que tem ele problema, tem porque nunca uma acaba. conexão muito grande com a ciência também, né? Principalmente com a ciência mais moderna, né? Uma ciência menos dogmática. Porque a Isso, ciência, isso. infelizmente, ela tem Não, eu falo a pressupostos ciência fortes. já, mas falando do ponto de vista da física quântica, Ciência no mecânica sentido de quântica, na visão mais empreendimento, ampla, de buscar um a verdade. empreendimento em que você tem uma pesquisa provisória. Não é uma Isso, coisa que você está isso, buscando e é assim. Você fala, é, olha, eu vou usar determinados isso, pressupostos e pode ser que eu consiga mais coisa que nos anteriores. E aí isso, você vai levando. Então, o budismo pelo menos a minha visão, quer dizer, cada um tem diferente, né? Porque tem tradições Tem várias budistas que é só portas. devocionar. Tem várias portas, Tem né, vários budismo. botes para você chegar a outra Isso, margem, né? Tem isso, vários meios isso. hábitos. Mas o meu, que eu tenho mais Sânskara, é esse de você chegar e falar, mas calma aí. A gente nasce, vive, morre. Olha que coisa esquisita. Então pode ser que esses sentidos que me dão uma realidade que parece rígida e tal, é um tipo de sonho. Eu estou convencido que sim. Que bom. Vai. Pode ser que a gente encontre no dia, estava tudo errado quando eu gosto de falar, na fila do juízo final, com uma senha. A gente vai falar Flori, a gente enterrou tudo. Agora a gente está meio frito, vamos ver. Mas eu não apostaria um centavo. Aproveitando o tema aqui, lembrando que o Eric vai dar ensinamento sobre os bardos no próximo mês agora, né, de abril. Não percamos, certo? É sobre esse tema, da continuidade da consciência. Então, legal. Então, vamos voltar aqui rapidinho para a gente ganhar nosso encontro. Não fechar aqui, né? Então, a gente estava vendo a segunda categoria de disciplina é acumular mérito. Então, a primeira é a gente evitar, refrear a má conduta, né? Aí, não vem da nossa mente se ela está, né, com a motivação, se está egocentrada, né? Isso é importante. Gerar mérito, ou seja, fazer as escolhas que realmente com lucidez e a gente ajudar de forma lúcida, né? Que vá, né, realmente trazer benefícios, né, para nós e para os outros. Então, isso vai criando o quê? Uma espécie de administração que afasta o que quer que seja daninho ou meramente neutro e permite uma geração contínua, disciplinada e natural de mérito através da prática das 10 virtudes. Ou seja, a gente vai criando naturalmente, reforçando essa prática da virtude, naturalmente, assim, vai surgindo por já o fato de a gente estar menos autocentrado, nossa mente vai estar mais aberta, lógico, vai estar mais sábia, né? E aí a gente vai poder mais facilmente praticar as virtudes. Óbvio, né? É meio óbvio, assim. Então, a gente, cuida disso, né? De praticar, evitar desvirtude e praticar virtude. E uma terceira forma de disciplina se manifesta
como trabalho para benefício de seres sencientes, para o benefício dos seres sencientes. Então, cada passo, porque a gente tem que fazer as nossas escolhas, né? Na nossa vida, a gente vai estar fazendo alguma coisa, então tudo que a gente possa fazer na nossa prática, no nosso dia a dia, seja para trazer benefício, nesse sentido, né? Então, cada passo da prática formal, por exemplo, representa um esforço disciplinado a favor dos outros. A gente não senta para praticar com todos os seres, a gente não tem o voto do Bodhisattva, então a nossa própria prática formal já é um trabalho para o benefício dos seres. A gente traz ali a nossa mente, a gente inclui todos os seres, a gente, né, como agora a gente fez, envia nosso amor, a gente já está fazendo uma prática de benefício, porque a gente está ampliando a nossa mente, tocando, deixando se tocar por essa qualidade, né? E é isso é importante. Isso, quando a gente está transformado, o encontro, né, as nossas relações vão estar transformadas também, né? Então a nossa prática já é isso, né? A prática se abre como um estabelecimento de imaculada motivação de bodhicitta, né? A prática se abre, a nossa prática comum, né? A gente não vai fazer agora aqui mesmo, a gente começou com os votos, né? A prática se abre com o estabelecimento de imaculada motivação de bodhicitta e é levada a cabo mais precisamente possível, o mais precisamente possível para cumprir essa motivação, ou seja, a gente aspira a trazer benefício, a gente tenta fazer o melhor para trazer benefício e é concluída com pura dedicação de mérito. Isso não é a nossa prática formal, ele está falando aqui, certo? É a nossa prática. A gente senta para meditar, senta para praticar uma sadhana, que a gente começa com o bodhicitta, a gente faz o melhor durante a prática para, né, realizar a bodhicitta durante a prática e a gente termina a nossa prática com uma dedicação pura, né, de mérito para o bem-estar dos outros. Então, e aí ele diz, isso aí na nossa própria prática a gente trazendo benefício, certo? Aí, fora da meditação formal, quando estamos tratando dos nossos assuntos diários, devemos utilizar os métodos do Dharma para prestarmos uma atenção disciplinada em servir às necessidades alheias. Ou seja, gerar um cuidado, esse cuidado, né? De tentar ver de fato o que os outros de fato precisam, né? A gente não tem uma ação autocentrada. Eu quero ajudar aquela pessoa, mas você não está vendo nem, não está olhando para a pessoa, não está vendo o que ela está precisando. Então, a gente tem esse cuidado, né? Então, a gente tem uma atenção disciplinada em servir às necessidades alheias. Poderemos usar nossa energia física para ajudar pessoas idosas ou doentes, ou outros em necessidade, e usar nossa fala para acalmar seus medos e dores. Então, a gente usar as oportunidades para trazer benefícios da forma que for possível no nosso dia a dia. Na nossa prática, a gente faz o melhor, cultiva a bodhicitta no começo, tenta realizar a bodhicitta durante a prática e dedica o mérito para os seres no final. E no nosso dia a dia, a gente procura servir, né? Ser o mais útil possível, né? Então, esvaziando as nossas mentes de preocupações e de distração, poderemos aplicar os nossos poderes de concentração para servi-los. Então, se a nossa mente está calma, se a gente cultiva a nossa mente na nossa prática formal, a tendência é a gente poder ser mais útil, né? Trazer mais benefícios. Dessa maneira, os nossos esforços a favor dos outros se tornam uma fonte também de meditação. Porque a gente vai estar presente, a gente vai estar, né, olhando o outro, aí a gente vai estar praticando do mesmo jeito, né? Então, até a mais comum das atividades, como comer, por exemplo, pode se tornar significativa se nos lembrarmos com compaixão dos animais que perderam suas vidas para fornecer a carne, dos insetos, né, que está ali no nosso prato, né, dos insetos que perderam suas vidas para termos as hortaliças, e se através de orações e dedicação honrarmos o alimento, né, que eles fornecem. Então, tudo isso se transforma em prática. Então, o ato de comer se transforma numa prática. A gente se lembrar disso na hora a gente dedicar, né? Dedica-se esse alimento às 3 joias, né? E todos os seres, né, que de forma direta ou indireta contribuíram para que esse alimento estivesse aqui na minha mesa, para que a minha prática, meu corpo, minha fala e minha mente possam, né, remover os outros obstáculos e eu possa ser útil, né? Por exemplo, a gente pode fazer uma pequena oração assim no momento que a gente vai comer. Então, isso também é trazer benefício, né? Finalmente, num nível externo, a comida é oferecida às 3 joias. E num nível interno, ela é oferecida à mandala das deidades que habitam os nossos canais
sutis e chakras. Aí eu me lembrei aqui do Eric, né? Brincando lá, tomando. Né? Ele disse, você pode usar cada momento como uma oferenda. Cada coisa que você colocar no seu corpo, você pode imaginar que está fazendo uma oferenda às deidades internas. Né? Ele disse, né? Também. Né? Então, no nível externo, a comida é oferecida às 3 joias. E a gente pode, né, fazer essa oferenda também em relação a que a nossa prática possa beneficiar a todos os seres que estão ali naquele nosso prato, né? Contribuíram. E no nível interno, quando a gente come, a gente pode imaginar que é uma oferenda às mandalas das deidades que habitam os nossos canais sutis e chakras. Essa oferenda se transforma numa fonte de mérito que dedicamos a esses mesmos seres cujas vidas forneceram o alimento. Então a gente pode usar esse momento como prática, né? Interessante, assim. Eu tenho essa lembrança, assim, o Lama Santin fazia uma prece, né, para os alimentos, e de vez em quando, assim, aí eu me esquecia, mas aí, ultimamente, assim, eu tenho feito mais conscientemente. Sempre que eu sento para comer, eu faço dedico, assim, né? Lembro dos seres e faço essa dedicação. Lembrando de que esse alimento possa, não lembro, assim, das deidades internas, mas que esse alimento possa realmente ser de benefício para a gente, né, transformar meu corpo em energia, manter para fazer a prática, né, frutificar nessa vida e trazer benefícios. Né? E aí, finalmente, quando nossa prática nos tiver levado a um alto grau de realização, deveríamos promulgar a disciplina de beneficiar os seres, atraindo seguidores por meio da nossa generosidade. Então, assim, ou seja, quando a gente tiver, né, naquele dia, a gente cultivar benefício, né, para os seres, né? Então, um benefício muito importante é a gente oferecer o Dharma, né, para as pessoas, né? Promulgar a disciplina de beneficiar os seres, atraindo seguidores por meio da nossa generosidade, da fala que acalma, da presteza em responder às suas necessidades e da demonstração do Dharma sagrado. Então, à medida que a gente vai aprofundando, outra forma poderosa da gente gerar mérito é oferecer o próprio Dharma, com a nossa experiência, com a nossa, né, com a nossa realização, assim. Certo? Então, vamos para a próxima, que é a paciência. Eu vou fazer lá primeiro, no outro livro, só para a gente seguir aqui o fluxo, que até porque também é menor lá. E a gente termina com a paciência do Nondra aqui, né? Os comentários do Nondra, que é um pouco mais longo. A paciência é uma das, né? Tá aqui, ó. Ele traz acho que talvez de Shantideva, né? No caminho do Bodhisattva, né? É muito legal a gente depois voltar de vez em quando lá, olhar o Shantideva, né? O livro Um Guia para o Caminho do Bodhisattva, onde ele vai falar extensivamente da prática das 6 perfeições, né? E aí ele, para o mal como a raiva, não há prática como a paciência, né? A paciência é a rainha, assim, das perfeições, assim, né? Então, existem 3 tipos de paciência. Ter tolerância frente às ameaças ou a injúrias dos outros, esse é um tipo. Outro tipo de paciência é aceitar as dificuldades da prática espiritual, que vão surgir muitas. E um terceiro tipo de paciência é se relacionar destemidamente com a profunda implicação da verdadeira natureza da realidade. Que pode ser muito amedrontadora, né? Pode nos perturbar. Então, ele vai explicar aqui um pouco, mas no próximo tópico, no outro livro, ele vai falar um pouquinho mais, com mais detalhes. Então, praticamos a paciência ao nos empenharmos sem trégua em beneficiar os outros, independentemente da reação ou da atitude deles em relação a nós. Então, ele diz assim, isso tem um pouco, está ligado a esse primeiro tipo, que é a tolerância frente às ameaças ou à injúria dos outros, né? A gente pode estar tentando ajudar e as coisas podem se derramar sobre nós, assim, né? Um pouco, né? A confusão, né? Então, a gente pratica a paciência ao nos empenharmos sem trégua em beneficiar os outros, independentemente da reação ou da atitude deles em relação a nós. Também cultivamos a paciência como antídoto para a agressividade, para a raiva e o ódio. Então, se vem alguém raivoso para nós, a gente cultiva a paciência. Se surge ódio e raiva em nós, a gente cultiva a paciência. Certo? Um provérbio budista diz: para um mal como a raiva, não há prática como a paciência.
Então, como diz que a raiva é um dos venenos que mais causa danos, né, à nossa virtude, né? Que um momento de raiva pode destruir, né, em uma quantidade enorme de mérito que a gente pode ter gerado. Então, para o mal, como a raiva, não há prática como a paciência. Melhor prática do que a paciência. Ela contribui para a nossa paz de espírito e, em termos últimos, para a consecução da iluminação. Óbvio, né? Porque a gente vai estar cultivando esse espaço, né? A tolerância, uma não reatividade, né? Primeira coisa. Então, isso é bem importante. Então, sempre que uma pessoa, o grupo, cria problemas para os outros, em vez de reagir à agressão com raiva, devemos nos recordar de que todos os seres já foram nossas mães e nos dedicaram grande bondade. Então, vê logo que aquela raiva que os seres estão manifestando, aí lembrar né, do cultivo das qualidades, né? Ou das 4 flores ou das 4 qualidades incomensuráveis, né? Todos os seres querem a felicidade, não querem o sofrimento, né? Então, então, a gente o quê? Por ignorância, eles não compreendem essa ligação. Tampouco se dão conta de que estão plantando as sementes do seu sofrimento. Então, ao não responder na mesma moeda, então, ao você usar a prática da paciência, ao não revidar, né, beneficiamos todas as partes, pois a nossa tolerância dissipa a agressão muito rapidamente. Porque a gente não vai colocar fogo, né? Aí a tendência é a coisa não encontrar, né? Não vai aderir. Mente de teflon, né? Um pouco assim, né? Não vai aderir. E deixamos de criar mais problemas, né? Então, a prática da paciência em relação a, né, essa tolerância frente às ameaças ou à injúria dos outros é bem importante, porque, né, a gente deixa de criar mais problemas. Quando o Buda Shakyamuni estava sentado sob a árvore Bodhi, em Bodh Gaya, Índia, as forças de Mara, que é a corporificação de tudo aquilo que nos prende ao Sansara, em uma última tentativa de derrotá-lo e impedi-lo de chegar à iluminação, que é o que vai acontecer conosco, né? Todas as nossas marcas vão, né? O nosso autocentramento, o nosso apego ao eu vai se levantar como Mara, né? Então, ele diz, então Mara, né? As forças de Mara, quando ele estava sentado sob a árvore de Bodhi, né? Ele fez uma última tentativa de derrotá-lo e impedi-lo de chegar à iluminação. Eles reuniram o quê? A Mara reuniu uma grande legião de demônios. Esse exército demoníaco atacou o Buda. Na verdade, as aflições mentais, né? Mas, devido à força da paciência, do amor e da compaixão, que brotaram naturalmente da sua realização, as armas dos oponentes se transformaram em flores. Então, a prática da paciência, né, do amor, né, e da compaixão que o Buda tinha assentado na sua mente, o impediu de seguir, né, pagando o ódio com mais ódio, toda a confusão que ainda veio na mente dele com confusão, né? Então ele conseguiu superar. Aí vamos lá para os comentários do Nondro. Aí ele vai falar então sobre paciência, que ele vai trazer mais coisas interessantes também. Então a paciência em tibetano é Zopa. Aí a gente lembra do Lama Zopa, né? Que era um lama bem conhecido, né? Foi até o lama que eu estava querendo lembrar o nome dele e outro dia aqui esqueci. Lama Zopa. Ele faleceu, ele era bem interessante assim, né? Ele não dormia, ele praticava assim muito ardentemente. E ele chegou a ter, já velhinho, ele praticava de noite, ele na frente com animais, assim, a prática dele é assim incessante. E ele teve um AVC, né? Ele teve um AVC perto, já velho, ele teve um AVC, mas ele superou o AVC e ainda viveu vários anos ainda depois desse AVC. E durante os alunos dele filmaram ele durante o processo de recuperação dele, ele no hospital, ainda com a boca meio torta, tomando remédio, querendo tomar remédio, não conseguia, ele ria porque não conseguia engolir o remédio, sabe, uma figura assim, né? Andando, meu, com dificuldade, ele
muito bem, superou, passou pelo processo, saiu da internação, ainda deu ensinamentos, muitos, depois que ele faleceu, né? Mas ele foi uma figura, assim, esse mestre, um grande mestre, né? Lama Zopa, viveu o Brasil, tudo. Vamos seguir pra gente terminar? Vamos ver aqui, né? Que aí é legal. Deixa eu pegar aqui o comentário do Shagdu no livro do Nondro. Então, a paciência, que em tibetano Zopa, aclamada por Marpa, o tradutor, como a virtude suprema, é praticada por meio da tolerância em face ao tratamento abusivo dos outros, né, aquele que ele botou no primeiro também lá, tolerância ao sofrimento em favor do Dharma, todas essas dificuldades que a gente vai enfrentar no caminho, na nossa prática, e firmeza ao ouvir os ensinamentos sobre a vacuidade, sobre a natureza da realidade, porque pode nos tirar o nosso chão e a gente sai correndo, né? Mas não. Então você cultiva a paciência para entender, para ir aos poucos ir penetrando, compreender, até realizar, né? Então, paciência, né? Paciência. Então, reconhecer, aí ele vai começar a explicar, né? Então, reconhecer que condições negativas surgem exatamente de acordo com o karma de cada um, ou seja, o comportamento de cada um é dependente do seu karma, inclusive o nosso, né? E que no seu próprio surgimento essas causas kármicas estão sendo purificadas, acrescenta uma dimensão mais profunda à paciência. Então ele vai nos lembrar aqui que compreender o karma é um fator muito importante para a gente, que vai nos ajudar a lidar com essas dificuldades, né? Em relação ao tratamento abusivo dos outros, principalmente isso, em relação ao tratamento abusivo dos outros, que é o que nos afeta bastante na nossa vida, né? Então ele diz, um ponto importante é reconhecer que as condições negativas surgem exatamente de acordo com o karma de cada um. E que no seu próprio surgimento, no surgimento dessas condições negativas, do karma de cada um, essas causas kármicas estão sendo purificadas. Isso já dá é o karma, meu karma que está florescendo. Então isso já pode ser um fator para te gerar paciência. É o karma que está florando aqui. Então, não vamos culpar ninguém, vamos culpar o karma primeiro. Vamos ver que é o karma que está surgindo. Que é, né? Então a gente dá um suspiro, um pouco, né? Então poderíamos insistir, discutir, retaliar, ou gerar mais negatividade, mais ciclos de sofrimento, se a gente não entender isso, que é o karma que está surgindo ali, né? Então, mas por que a gente faria isso? Por que não esperar pacientemente que a dificuldade se vá, ou até acelerar a purificação, cultivando bondade amorosa pelo nosso antagonista? Então, observamos o karma negativo e os hábitos dessa pessoa aflorarem. Se participarmos do seu drama, minaremos o nosso próprio progresso na purificação e na intenção bodhicitta de beneficiar os outros. Se a gente se deixar embarcar pela confusão que pode estar brotando na mente do outro por conta do karma dele, então a gente só entender que tudo que se manifesta-se a partir do karma, isso já dá uma possibilidade da gente parar diante da coisa ali e não embarcar inicialmente e já não retaliar, certo? E aí a gente, de repente, porque a gente pode olhar assim, isso já dá espaço para nossa mente, né? Já dá espaço. E a gente vai entender que se a gente embarcar, se a gente participa do drama da pessoa, minaremos o nosso próprio progresso na purificação do nosso próprio karma, né? Da nossa própria mente. E na intenção bodhicitta de beneficiar os outros, porque a gente vai estar atropelando tudo. Se a raiva crescer, o nosso antagonista poderá encarar as torturas do inferno. Então, se a gente alimentar a raiva do outro com mais raiva, então vai ser ruim para todo mundo, né? A própria pessoa pode fazer uma coisa impensada aí, matar, e tá mais complicada, né? Acender a chama da raiva, prende a pessoa numa situação de inferno, né? E ela pode cometer coisas que podem realmente, né, levar ela para uma situação muito difícil. Então, já que não escolheríamos isso para ninguém, nem mesmo para o pior inimigo, deveríamos evitar ser os catalisadores dessa terrível ocorrência. Ou seja, não botar mais lenha na fogueira de ninguém, né?
sustentando nossa compaixão e paciência na situação, certo? Então, ele traz essa coisa da gente se lembrar, né? Tudo que nos acontece, aí tem pra gente também colocar isso em direção a nós também, né? As coisas que surgirem na nossa vida, né? Que tem a ver conosco, assim, que a gente veja isso como karma aflorando e uma oportunidade de purificar, né? E aí a gente gera um acolhimento, uma aceitação em relação àquela situação. Para depois a gente gerar esse espaço na nossa mente de não reatividade para poder a gente botar sabedoria, né? Senão não vem sabedoria, vem só mais confusão, né? Mais lodo. E se tivermos realizado a impermanência inteiramente, ele lembrou do karma, importante no ensinamento sobre o karma, e agora, se tivermos realizado a impermanência também, será mais fácil manter a paciência. Aí eu me lembrei agora de Aninha e Paulo, né? Que vivenciaram agora esse incêndio, né? Então, se a gente tem uma compreensão de que as coisas estão aqui agora, mas não sabe daqui a pouquinho, né? Que isso pode mudar completamente, né? A impermanência é isso, as coisas estão sujeitas a causas e condições. As condições surgirem, as coisas podem se mudar completamente, né? Então, se a gente tiver realizado a impermanência, será mais fácil manter a paciência diante das situações, né? Não nos atolaremos em dificuldades. E cada desafio será uma valiosa oportunidade para praticarmos o Dharma. Tampouco deveríamos nos martirizar, né? Né? Nos prender naquela situação. Então, conhecendo o poder da paciência, nós nos damos conta de que os problemas eventualmente cedem ante a habilidade da mente em penetrar na vacuidade dos acontecimentos, né? Se a gente tem essa compreensão da impermanência, e aí, com o poder da paciência, a gente, né, vai gerar o quê? As condições para que a nossa habilidade, a nossa mente consiga ver melhor e ver a vacuidade dos acontecimentos, né? A gente transita melhor pelas situações, sem dar solidez a tudo. Então, a gente transita melhor. Então, aquilo que parece sólido e real, para quem está encerrado na aversão, por exemplo, né, parece fugaz e ilusório para quem está imergido na paciência. Veja, duas atitudes que vão estar completamente diferentes dependendo de onde você está ancorado, né? Se sua mente está ancorada na paciência, porque está ancorada na compreensão da impermanência, na compreensão do karma, então uma determinada situação vai ser a sua reação vai ser completamente diferente de quem está, né, preso na aversão, por exemplo, né? Então não é necessário chover no molhado. Então a gente não vai criar mais confusão, certo? Durante a prática do Dharma, também, né, ele falou em relação às circunstâncias da vida, né, e no encontro com as outras pessoas, principalmente, né, no karma aflorando, né, ao nosso redor, né? Então a gente vai ver um pouco isso. Então a gente se descola, porque a gente entende o processo do karma e entende o processo da impermanência. Então a gente gera essa condição de paciência, de acolhimento, de aceitação, para poder pensar melhor, agir melhor, né? Aí, durante a prática do Dharma também, dificuldades se manifestam de muitas formas. Dores nos joelhos, até sérias doenças, de medonha pobreza a esmagadoras responsabilidades mundanas, de encontros hostis a legiões de amigos para nos distrair da prática, de estados mentais que obscurecem o Dharma com emoções aflitivas, até padrões de pensamento que obscurecem com palavras. Então, muitas situações podem surgir enquanto a gente está praticando, né? Seja no corpo, né? Aqui, dores nos joelhos, doenças, sejam situações, né, ao redor, né, coisas mais materiais, né, pobreza ou responsabilidades mundanas, sofrimento dos outros para cuidar da mãe, pai, né, avalanche de, por exemplo, a Marcela ia para um retiro, teve que cancelar tudo porque Porto Alegre inundou-se numa avalanche, né? E ela teve que lidar com aquilo, né? Aí, e também o quê?
coisas, situações que vão nos distrair, né? Ou que vão nos gerar muito, né? Situações difíceis, ou então vão nos distrair da prática, né? Ou então situações internas, estados mentais que obscurecem o Dharma com emoções aflitivas, ou então pensamentos incessantes que, né, que obscurecem com palavras. Então a mente conceitual gerando confusão na nossa mente. Então a gente pode enfrentar essas dificuldades todas no nosso caminho, né? Durante a nossa prática. Seja na nossa meditação, em casa, seja nos retiros. Principalmente nos retiros, fica mais evidente. As dificuldades superadas pelos grandes praticantes do passado, a começar pelo Buda Shakyamuni, são lendárias. Dificuldades que teriam derrotado qualquer um de intenções mais fracas. Né? A gente vê a vida do Buda como foi, o processo dele todo, né? De sofrimento, até encontrar, quase morre, até encontrar os ensinamentos. Mesmo assim, ainda foi difícil ele, né? Enfrentou, né? Os maras, os últimos, né? A mente dele, né? No final, mas aí ele superou. Então, dificuldades que teriam derrotado qualquer um de intenções fracas, como exílio. O próprio Shagdu, né? Shagdu vivenciou, os tibetanos, né? Vivenciaram processos bem difíceis, né? Com a invasão chinesa, com exílio, com perderem tudo, né? Com perigos de morte, né? No livro do biografia do Shagdu, o Senhor da Dança, ele conta como foi a travessia dele, né? Do Tibete para a Índia. Então, exílio, exposição ao ridículo, ataques, demônios, condições meteorológicas brutais, destruição da terra natal e de textos, separação física de lamas, né, tudo isso. Isso tudo, essas dificuldades todas, por exemplo, somente serviram para fortalecer a prática desses grandes praticantes, né? Ele está falando aqui, né? Ele diz aqui, as dificuldades superadas pelos grandes praticantes do passado, a começar pelo Buda Shakyamuni, são lendárias, né? Ele cita aqui várias dificuldades, aí ele diz que somente serviram para fortalecer a sua prática, ou seja, tinham paciência, né? Tinha uma paciência, a prática da paciência fortalecida, né? Enraizada nas suas mentes, né? Então, pacientemente, os grandes praticantes se libertaram de cada fio da aprisionadora teia da ilusão, do apego e da aversão, da esperança e do medo, e de tudo que se interpunha entre eles e a revelação da natureza absoluta. Quando nos depararmos com adversidades na prática, não deveríamos titubear. Deveríamos, ao invés, restabelecer a nossa motivação pura e lidar pacientemente com elas, lançando mão de quaisquer habilidades que dominemos. Se penetrarmos no âmago da dificuldade, não encontraremos nada ali, nenhuma realidade inerente, a não ser o resíduo onírico da experiência relativa, o sonho, né, que tanto o Roberto fala. Isso mesmo. Uma vez que vejamos isso, a paciência cede lugar à confiança. Então, a prática da paciência, diante de todas as adversidades, vão nos levar a essa confiança. Né? Que é o, né, o segundo aspecto aí, que é a paciência em relação às dificuldades que vão surgir na nossa prática do Dharma. E o terceiro tipo de aspecto da paciência é a firmeza diante dos ensinamentos sobre a vacuidade. Ensinamentos que dissolvem as construções da percepção comum, que botam o nosso mundo de cabeça para baixo. Né? Quando a gente escuta esses ensinamentos do Prajnaparamita, primeira vez, né? Quando se diz que quando o Buda deu os ensinamentos do Prajnaparamita, vários praticantes tiveram um ataque do coração, né? E morreram, né? Então ele vai dizer, né? Então, firmeza diante dos ensinamentos sobre a vacuidade. Ensinamentos que dissolvem as construções da percepção comum, as escoras, né? E os padrões fictícios nos quais nos apoiamos por incontáveis vidas. Não é fácil. A gente se dá conta da vacuidade, principalmente quando a gente está chegando perto da morte, onde a gente vai deixando os apegos, as esperanças e os medos em relação ao nosso corpo, que a gente tanto, né, as nossas coisas, que a gente tanto se apegou, né?
Então, para alguns alunos do Dharma, tais ensinamentos produzem medo sobre a vacuidade. Um sentimento de que o ego está perdendo o seu domínio, que a solidez está se desfazendo e que se poderia ficar cambaleando no espaço, sem chão, né? Tipo, perde o chão, assim, o chão conhecido, onde a gente se agarra, se sente seguro, né? Regras seguidas mecanicamente devem ceder lugar à visão transcendente. Então, esse é o nosso caminho de amadurecimento, que a paciência vai nos ajudar aqui, é a gente aos poucos, né, indo. Ele vai dizer aqui: até que os ensinamentos sobre a vacuidade sejam inteiramente compreendidos, primeiro intelectualmente e depois por meio da experiência direta, na experiência meditativa, devemos subjugar qualquer antagonismo a eles com paciência. Então, que a gente possa lembrar disso, assim, né? Quando a gente Valma tá indo, né? Queridos, muito bom estarmos juntos, tá, querida? Até breve, Valma. Então, ele diz isso assim, né? Eu tô travando, eu perdi aqui algumas pessoas na minha tela, assim, o áudio, o vídeo, né? Vocês tá me ouvindo, Marcele? Tá, né? A TT não aparece. A TT não aparece nada, só uma tela fechada, a net também. Como se tivesse caído a internet. Não, acho que não foi a minha. Então, pronto. Ela falou. Caiu tudo. Voltou. Você teve uma premonição que ia cair, ou seja, porque você falou estava perfeito, tá? Aí de repente caiu. Né? Eu vou ler aqui, tô vendo meu modem aqui daqui, mas tá funcionando direitinho. Mas eu acho que é com estabilidade, né? Paciência. Tá. É que eu tô na sala, não tô olhando assim pra ele, mas tudo bem. Tem um vidro aqui, mas a porta é enorme aqui. Tem que gravar. Tem que gravar de novo? É porque você saiu. Ah, tá. Então recorde. Não. Pausa, recorde, stop, recorde. Então não. Então ele continua. Pronto. Então, queridos, a gente tava vendo, né? Sobre os ensinamentos sobre a vacuidade, né? Que primeiro, deixa eu voltar aqui. Né? Então, o Dharma em relação, a paciência em relação aos ensinamentos sobre a vacuidade, né? Que a gente possa, à medida que a gente vai sendo apresentado por diversos ângulos, diversos mestres, e que a gente possa se sentir meio, né, confuso ou atrapalhado nesses ensinamentos, que a gente possa se lembrar da prática da paciência, né? Ele diz aqui, né? Que a gente lembre que por meio da experiência, que devemos subjugar qualquer antagonismo a esses ensinamentos com a paciência. Porque a gente vai aos poucos entendendo, depois experimentando a nossa experiência, né? Não é simples a gente compreender e ver a vacuidade, né, da nossa experiência. Mas que a gente tenha paciência, né? Então, são 3 formas de paciência. Uma é exatamente sobre os ensinamentos da vacuidade, que exatamente é o ponto principal da nossa prática. São os ensinamentos que vão nos conduzir à natureza última da mente, né? Da realidade. Que é a culminância do caminho, né? A fruição, né? A gente realizar a mente do Buda. A mente que entende a natureza vazia e luminosa de toda a experiência, né? Então, a gente não tenha medo, né? E que a gente não tenha medo e que a gente se abra, assim, com paciência, a gente espere, assim, né? Que vai se abrir pra gente, né? Então é isso. Aí a gente seguiu hoje as 2 perfeições, né? São práticas bem importantes, assim, né? Das 6 perfeições. É a prática do caminho, é o caminho do Bodhisattva, né? Não tem... Ou a gente realiza e já é um Buda, ou a gente é um Bodhisattva no caminho. Tem outra, né? Enquanto isso, a gente vai superando toda a nossa confusão, os obstáculos, o karma, né? Viu, Anete? Você tá maravilhosa, assim, você tá no seu caminho, assim. Então... Tem que persistir, né? Paciência, assim. Ver que, como ele diz, né? Entender os ensinamentos do karma e os ensinamentos da impermanência, porque é assim, as situações não são fixas, né? Então, se você consegue olhar para tua filha nessa situação,
as situações mais difíceis para a gente consegue olhar assim, não dá solidez. Aqui são casos, condições que se reuniram para poder até a gente olhar melhor. Né? Você já, por exemplo, viu o celular, que é um fator, você já tirou, está conseguindo. E assim vai vendo, né? Você vai entendendo o processo e vendo que pode ajudar, né? Então você nem prende ela e também nem se prende, né? Uhum. Na situação de dificuldade e negatividade, entende? E é inconstante também. A impermanência é super interessante nesse processo da tristeza. Sim. Porque tem dia que não levanta da cama, é difícil, não quer fazer nada. E Uhum. tem dia que tá tudo bem, sabe? Uhum. É Dá pra ver muito, claramente, né? A impermanência, né? é, extremamente, impermanente mesmo. Uhum. Mas isso também, na idade, eu acho que é difícil, porque não tem muitos recursos, não tem recurso da experiência de vida, Uhum. não tem Uhum. Mas recurso ela tá para. bem acompanhada, ela tem você que tá apoiando, ela tem o É, psicólogo que tá ajudando ela, né? Ela, de qualquer forma, tem condição ainda de ir pra escola, tá se relacionando, né? Bem ou mal, ela tá não, se lá relacionando. que é o problema. Não tá, né? Nem Lá na que é, escola, lá que é o problema. sim. Começa lá. Que é o lugar mais difícil pra ela, né? Que é o lugar que ela não controla, né? Esse negócio é complicado. As escolas estão. Essa pesquisa fala justamente da situação dos jovens nas escolas, de 13 a 17 anos. A infelicidade entre essa faixa etária é muito grande nas escolas. Eu E acho a que gente, eles têm essa cultura do bullying sim. muito É forte. como se Ela, estivesse todos meio que se defendendo dessa mente dolorida, né? Dessa falta de é perspectiva e eles ficam agressivos, né? E aí isso. vão se contando uns nos outros, né? Os que sabem ser agressivos são agressivos. Aqueles que não sabem ser Se, ficam recolhidos. É tudo muito doentio, viu? Eles não estão saudáveis, não. mas vai pensando assim, vai pensando nas possibilidades, vai conversando com a psicóloga, teu marido, assim. Às vezes a gente só vê, porque a gente também tá preso, né, na nossa cultura, nos modelos, né? Tem que estar naquela escola, tem que estar naquela coisa. A gente não vê uma possibilidade diferente assim, né? Às vezes também não tem, né? Entende? Ela era essa tua filha que tava fazendo teatro? É, a mais nova. Ela tá fazendo ainda? Tá fazendo. Pronto, Teatro, dança. tem uma coisa que interessa a ela, né? Ela não pode Até perder o isso, interesse, né? até isso já tá difícil. É esse que é o problema da tristeza, acho que é depressão, né? Uhum, Você perde interesse até pelo que você gosta. sim. A chave é manter ela com um interesse, assim, né? Encontrar É, aquilo que acenda o interesse dela, né? Pra ela não é. embarcar, né? Para mim também, eu tenho que encontrar. O que eu não posso é cair também, né? É. Difícil, né? Se eu cair também, aí tá difícil. Tá em pé. Às vezes dá apatia em mim mesmo também, porque uma luta tão interminável, sabe? E você vê, parece que todas as iniciativas que você toma não são favoráveis. Eu vivo também num estado muito agressivo. Mato Grosso é um estado muito à direita, mas é um estado agressivo. Não é um estado, é bem atrasado assim, culturalmente, é um estado, Entendi. não é Já fácil, tem um clima, uma energia kármica, né? agressivo. É. Contra mulheres, Uhum. contra qualquer ideia que seja mais progressista. É Esse. muito atrasado. E você não tem Muito. parentes em outro lugar, assim, não? Porque a gente pode pensar em outra A saída, né? gente Mandar vai, ela de pra tal lugar e tal. Às vez em vezes quando a gente vai para São Paulo. São Paulo é bom, porque tem muita gente diversa, né? é. Mas para nós não tem como a gente fazer Eu sei. essa mudança. Aí a gente precisa fortalecê-la para ela poder enfrentar o que ela tem que enfrentar, né? Porque é aqui que a Tem. gente está neste momento. Não tem como também capsular, né?
Uhum, uhum. Eu quero que ela fique forte. A outra também enfrenta as mesmas dificuldades, a mais velha. Mas vai encontrando o caminho, já está na universidade, né? É diferente. Já lá conseguiu, né, passar por essa turbulência que é difícil da adolescência, É, né? E é uma turbulência mesmo, assim. mais, muda muito rápido essas condições, porque elas têm 9 anos de diferença. É muito diferente a adolescência da mais velha para a Sim, adolescência sim, dessa. É imagino. muito diferente. A internet mudou muito, invadiu muito a vida da gente, né? Mas vamos rezar por ela, Manete. E você conversa com a psicóloga. Ela tá tomando remédio? Não, só o floral, que eu dei por minha conta mesmo. Mas você não chegou a pensar numa coisa mais assim? Para estabelecer? Porque às vezes tem uma medicação que possa ajudar ela, não Então, sei. já pensei sim, mas eu não, eu tenho medo de entrar E não e sair. ficar é, Teria que ter muito nova. muita confiança no profissional que a gente, né, para É esse conversar. que é o meu problema aqui, entendeu? É, Eu é, tive que achar um profissional que seja menos embotado, é. sabe? Talvez conversa com a G, que conhece muita gente. Porque de repente, hoje em dia, pela facilidade da internet, você pode fazer consultas pela internet. É. Entende? Conversa até o pessoal tem usado muito o canabidiol para Pois muitas é, coisas. Então, eu acho que podia conversar, tem saídas assim. Então, podia conversar, eu acho que me veio agora assim, com a G, que conhece muita gente da área de saúde. Ela trabalha no Hospital Albert Einstein. Então, de repente, você te dá uma luz de você poder tentar, por exemplo, primeiro o canabidiol, que é uma coisa que não assim, é um hormônio que não gera dependência, o óleo específico para isso, certo? Tem o sim, óleo específico para isso. Eu tô falando isso porque nós estamos com um neuro aqui, com a minha irmã, a camada, e a gente tá começando a usar o canabidiol para tentar tirar ela de outras medicações, sabe? sim. Um pouquinho. Então, assim, ele usa, e se você for ver na internet, pesquisa sobre isso. Tem muita gente que está usando e está tendo muita melhora. Somente o pessoal ligado ao autismo, sabe? Muito. Procura sobre isso. Procura sobre isso. Porque é uma saída. Tá entendendo? Que Uhum. pode ajudar ela muito, assim. Estabilizar essa energia e sem precisar de um remédio desses que aí causa, assim, dependência e distúrbio, que é Dependência. mais complicado. É isso que eu não quero que ela entre. Eu acho que tu podia ver o cannabis. Os médicos que estão usando canabidiol hoje, faz uma pesquisa. Tem aqui, eu tenho duas médicas que eu posso te indicar, que eu recebi, que eu vi indicação aqui. Tu vai na página dela na internet. Aí vai dar uma olhada, fala com o G, que conhece muita gente. E, de repente, você faz consulta online. Eles estão fazendo Então, consulta isso online. aqui eu não vou. Eles vão fazendo consulta online. Entende? Eu acho que tu devia ir por esse caminho. Podia ver a possibilidade. Conversa com teu marido, É, pesquisa. esse canabidiol eu não tinha pensado, não, mas eu acho que é uma solução, sim. Eu Pois tenho visto para é, outras aplicações, né? Mas sim. não tinha pensado nesse É. aspecto. Eu vou te mandar duas indicações de dois médicos, uma de João Pessoa, uma médica de João Pessoa, que aí eu tenho meus parentes lá de Teresina, o pessoal conhece ela e estão usando. E uma senhora que tem uma mãe com Alzheimer, que faz, que faz treinamentos né, sobre o Alzheimer. Ela tem também um que é referência, que ela é um médico. Eu tenho o contato dos dois, aí eu posso te mandar. Só para tu começar Pode, a fazer pesquisa e vai pesquisando, conversa com a G. sim. Com a G eu tinha já falado, mas eu não perguntei de profissional. Vou perguntar para ela. E também a tua própria, de repente, a tua psicóloga, não sei se ela é aberta para esse nível de coisa, assim, não sei. Aí você procura ver, porque eu arriscaria. É um caminho, Não, é uma possibilidade que com certeza. não traz vício, né? É, Dependência. exatamente. Da dependência. É. Isso melhora muito assim, a condição da pessoa. Muito. Então, tem que experimentar, né? Tá bom? Então, queridos, é isso assim, vai surgindo, né? A nossa mente vai se abrindo, vai surgindo as possibilidades. É. E, né? Pois tá. Então, vamos fazer a dedicação? Deixa eu compartilhar aqui. Ups, aqui. Então, por essa acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê e possam todas as falhas ser superadas.
que das ondas revoltas e turbulentas do nascimento, velhice, doença e morte deste oceano do Sansara, possa eu liberar os seres. Sorandi Tanchesi Pani Tognini Pedrana Panjeshin Que Ganati Balon Trupai Si Petsoledro Adroasho. Vou fazer a prece de aspiração para 6 perfeições. Que eu seja generosa, que eu possa cultivar a integridade e o respeito, que eu possa ser paciente e ver claramente o sofrimento dos outros, que eu possa ser enérgica, firme e dedicada de todo o coração, que eu possa cultivar uma mente e um coração calmos e inclusivos para poder servir com compaixão a todos os seres, que eu possa nutrir a sabedoria e compartilhar com os outros o benefício de qualquer insight que eu possa obter. Que a bodhicitta sublime e preciosa surja onde quer que ainda não tenha surgido e, sem enfraquecer onde já surgiu, que ela se expanda cada vez mais. As criações são incontáveis, faço o voto de libertar todas elas. As delusões são inesgotáveis, faço o voto de transformá-las. A realidade é indelimitada, faço o voto de percebê-la. O caminho desperto é insuperável, faço o voto de corporificá-lo. Vamos fazer aqui que os ensinamentos do Senhor Buda, a única fonte de felicidade e benefício, possam continuar neste mundo por muito tempo, que as vidas dos que sustentam os ensinamentos do Buda possam ser tão estáveis quanto o estandarte da vitória. Por essa virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama de Odhyana, o Dharmakaya, e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Gyawadi Niruda, Orgin Lama Drugyune, Droatika Malupa, Deisala Gopar, Show. Queridos, obrigada pela companhia, obrigada pelos compartilhamentos. Vou te mandar, viu, Nete? Tá, eu vou Tá aguardar. bom, Obrigada. queridos. Boa noite, viu? Boa semana. Boa semana. Beijo, Valeu. beijo. Até a Dá um próxima. tchau. Deixa eu parar aqui.